Olá, você está na Sala do Pai, um lugar onde você pode sentar, ficar à vontade, ter um encontro com Deus, ouvir a palavra de Deus, ser curado, ser restaurado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como Deus lida com a depressão. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, muitos têm um conceito errado com relação à depressão. Muitos acham que é frescura, outros acham que é possessão demoníaca, que é só coisa espiritual, que não adianta você lidar com as emoções. Mas a ciência avançou, tem muitos estudos e nós sabemos sim que a depressão é um problema psicológico e precisa de atenção e cuidado. E eu quero mostrar na Bíblia um caso que nós podemos enquadrar como um caso de depressão e também como Deus lidou com isso. Essa passagem está em 1 Reis, capítulo 19. Eu não vou ler os versículos porque são muitos versículos, depois você pode ler na sua Bíblia e você vai perceber que tem esses pontos aqui. Então, o contexto ali é um contexto em que Elias, que era um profeta, estava sendo perseguido e ele tinha sido jurado de morte, queriam matá-lo. Então ele foge. E quando ele foge, ele vai para um arbusto lá, para uma arvorezinha, senta, e aí ele deseja a morte. Então esse aqui é o primeiro ponto. Uma pessoa em depressão, muitas vezes, ela pensa mesmo em morrer, ela quer sair da vida, sair do problema, aí ela acha que a solução para o problema é ela morrer. Muitas vezes ela pensa em cometer suicídio, ela pensa em fazer coisas que provavelmente gerariam muitos problemas para ela na eternidade e para as pessoas que ficam. Elias desejou a morte, falou, eu quero morrer. E aí ele acaba dormindo ali naquele lugar onde ele estava e um anjo aparece e traz algo para ele. E é interessante que quando o anjo aparece, ele não fala assim, sai daí rapaz, levanta, vai fazer alguma coisa, sai correndo. Não, o anjo dá alimento para ele. 2 vezes, ele come, depois ele dorme de novo, depois o anjo chama ele come de novo, e aí o anjo fala, agora vai. E aí Elias obedece, caminha, e aí ele se abre com Deus, é um outro ponto aqui. E quando ele se abre com Deus, a gente percebe realmente como ele estava se sentindo. Ele começa a falar que os profetas morreram, as coisas que aconteceram, e que ele estava sozinho. E esse aqui é um outro ponto. Muitas vezes a gente acha que na nossa dificuldade nós estamos sozinhos, que ninguém vai nos ajudar, que ninguém está vendo a nossa dor, que ninguém sabe o que nós estamos sentindo. Elias estava desse jeito. E aí Deus aparece para Elias. Eu acho muito legal isso. Não aparece fisicamente, mas se manifesta. São várias manifestações da natureza ali, trovões, né? Várias coisas assim que são mais fortes. E aí a Bíblia relata que Deus não estava ali. E de repente ele ouve um cicio, ele ouve uma brisa suave, aí ele vê Deus ali. Ele fala, agora aqui está Deus. E aí ele fala de novo com Deus, que ele estava sozinho e o que estava acontecendo. Então, esse é um ponto muito importante entender. Pessoa que está numa situação depressiva, não adianta você sair com força, sair empurrando, sair forçando. Você tem que ir com cuidado. Percebe? Deus veio numa brisa suave. Tem que vir com amor, tem que vir com cuidado, porque a pessoa está muito ferida. E aí, quando Deus conversa com ele, a primeira coisa que Deus fala para ele, vai ungir tal pessoa, vai ungir tal pessoa. Ele era um profeta. O que ele gostava de fazer? Qual era a atividade? Qual era o sentido da vida dele? Era ungir pessoas, era levar a palavra de Deus. E Deus restaura isso nele e ele começa a fazer. Então, muitas vezes, na situação que nós estamos, a gente quer ficar parado, a gente fica ali em ostracismo, olhando só para a nossa vida, para a nossa coisa. Não, procura alguém que pode te ajudar. No caso, quem que ajudou Elias? Deus. Então pede para Deus, Senhor, põe alguém no meu caminho que pode me ajudar, que tenha condição de me ajudar. Se abre com essa pessoa. Outro ponto, procura algo que você goste de fazer. Procure um sentido e vá fazer, se movimente. Porque se você fica parado, aqueles pensamentos continuam circulando na sua cabeça. Deus vai dar um sentido para a sua vida. Pede para Deus isso e vá para frente. E é interessante que quando Elias vai fazer isso, pouco tempo depois ele encontra Eliseu, que foi alguém que o acompanhou e foi o seu sucessor no ministério. Então, o caminho que Deus direcionou para ele não só curou o coração dele, mas também deu outro sentido para a vida. E é interessante também que na conversa Deus fala para ele assim, você não está sozinho, não. Tem mais pessoas ali que não se dobraram aos ídolos, que não se dobraram, que não se renderam a essa situação de morte que está acontecendo. Esse é um outro ponto, você não está sozinho.
Entenda, tem pessoas que já passaram por essa dificuldade, tem pessoas que já passaram pela situação que você está passando e venceram. E essas pessoas podem te ajudar. Então, só para resumir aqui, olha, o anjo não veio cobrar, o anjo alimentou, supriu ele na necessidade física dele, percebe? Se preocupou com a parte humana dele. Deus veio com uma brisa suave, Deus mostrou para ele que ele não estava sozinho, deu um sentido para a vida dele, mais do que isso, deu um parceiro e alguém que o sucedeu. Isso mostra que Deus realmente se preocupa com pessoas que estão numa situação de depressão. E Deus quer mudar a história. Então entenda isso, Deus está vendo o seu coração, sabe o que você está passando, Ele não está te julgando, não está te condenando. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer curar você. Amém? Então, se você tem passado por uma situação dessa, procure ajuda. E, se você quiser, mande uma mensagem para nós. Os links estão aqui na descrição. Nossa equipe vai entrar em contato com você, nós podemos te orientar, te aconselhar. E eu tenho certeza que Deus vai curar o seu coração e vai mudar a sua vida. Que Deus abençoe você e até a próxima.